Abriu o mar, parou o sol pelo poder que há no som da sua voz. Vou me humilhar, clamar, pois sei, Deus me ouvirá e responderá mais uma vez. Olá pessoal, começa mais um bate-papo sobre vida, música e empreendedorismo e hoje eu tô com essa cantora maravilhosa, cantora que eu conheci no meio de um ciclo de oração. O pastor de uma hora para outra resolveu colocar um CD e tava com o CD da Dani Grace na hora certa. Que honra te receber, Dani. Que honra, gente, minha, né? Obrigado, Ricardo, a todos aqui desse programa fantástico e poder compartilhar vida de Deus, sobre música, sobre aquilo que a gente faz no nosso dia a dia é bom demais. Que legal, ó, vou começar com pergunta. Ai, vamos lá. Você é um milagre de Deus? Ai, gente, eu sou assim, acho que como todos nós, mas a minha vida de milagre começa lá na barriguinha da mamãe, ao 8º mês de gestação, né? Fui dada como morta, gente. E papai e mamãe nunca acreditaram nesse diagnóstico, profetizaram vida em mim. Então eu sou fruto de muita oração, sou fruto de muita busca de Deus na vida dos meus pais, que hoje já estão com o Senhor, né? O Senhor João, a Dona Miriam, e que privilégio poder levar esse legado deles através de mim, através da minha vida e daquilo que eu me tornei, fruto deles. Que bacana. Você começou a dar aula por causa da área financeira ou não? Você gostava de fazer? Como que foi Eu já isso? gostava. Eu comecei a trabalhar com música com os meus 15 anos, vamos dizer. E comecei muito em estúdio, né? Comecei a gravar backing. Eu falo que eu não... Eu até falei isso para ela o dia que eu a encontrei. Eu só não gravei back, acho que em CD da Cassiane, gente. Porque do resto, eu gravei para todo mundo que vocês possam imaginar. Eu tive o privilégio, por exemplo, de gravar uma das grandes canções, que foi Getsemane. Tô naquele vocal do Léo. Muitos projetos com Baruch e outros cantores, né? Tanto da linha pentecostal quanto da linha pop, R&B, enfim. E eu cresci dentro do estúdio, eu era rata de estúdio, para falar assim. Então, passava a noite gravando infinidade de CDs e vocais. Então, isso já foi uma aula, né? E aí eu falei, poxa, eu podia abençoar a vida de outras pessoas ensinando aquilo que eu aprendi. E fiz, né, aula com grandes nomes do nosso meio, como Isabê, Robson Nascimento, Vera Martins, né, esposa do Edu Martins, um grande contrabaixista. Então, eu fui aprimorando, fiz Fundação das Artes, né, que é uma escola, uma faculdade, na realidade, em São Caetano. E fui aprimorando essa musicalidade para poder também ensinar outros. Então, comecei e fui ensinando e fui professora ao longo dos meus 20 anos, uns 20 anos aí, ensinando todo mundo que queria aperfeiçoar o seu talento na igreja ou gravar um projeto, né, na época CDs. E foi um passo assim de fé, porque realmente eu me mantive a vida toda através da música, que era um sonho, viver da música. Okay. Será que dá? Dá, gente, com muita fé, com muita perseverança, com muito estudo, com muito preparo. Não adianta a gente achar que o dom natural é o suficiente. A gente precisa aperfeiçoar, porque tem muita gente boa no nosso meio. E como eu ouvi de um grande amigo, tem espaço para todo mundo, sim. E eu falei, por que não ajudar pessoas a chegarem nesse alvo? Então, lecionei. Hoje tenho um outro tipo, né, de aula, que é, na realidade, uma mentoria, que eu faço para grupos de louvor nas igrejas, aqui em São Paulo e até fora. Os workshops tomaram, assim, também parte da minha vida. E ensinar também é uma coisa que eu amo. Eu falo que é um braço do meu ministério. Ver as pessoas crescendo e aperfeiçoando o seu talento, para mim, é um fruto, é fantástico. Que bacana. E quando você analisava isso, você via essas diversas áreas? Poxa, eu posso trabalhar aqui como back vocal, Exato. posso trabalhar aqui com aulas, posso trabalhar aqui como cantora mesmo. Como que foi? Você planejou isso? Poxa, eu vou dedicar do meu tempo para fazer isso, o outro tempo para isso, ou não? Foi automático? Foi um pouco automático. Eu creio que uma coisa foi puxando a outra, né? Comecei lecionando, comecei através dos backings, aí eu vi que
precisava estudar para você estar ali. Então, eu falo que, às vezes, tem muitos músicos, agora falando mais com os cantores, né? Ah, mas eu só sou um vocal da igreja. Ah, mas eu só sou um backing. Gente, a importância de ser o apoio da voz principal, no caso, o backing vocal, né? Voz de fundo, né? A gente está ali atrás, respaldando quem está ali na frente ministrando. Então, de repente, o ministro para de cantar, o backing está ali apoiando e a igreja canta com eles. Então, a gente é uma peça importantíssima. Eu falo a gente porque até hoje eu faço vocal. Então, na minha igreja, por exemplo, quando outro ministro está, eu estou lá no vocal dando apoio sem problemas nenhum. E eu amo fazer isso e gravo backing vocal até hoje. Então, em estúdio, às vezes sou chamada para fazer parte, né, gravo nos times dos grandes nomes nossos aí. Então, às vezes eu tô lá no time da Paloma, do Zucchini, do Moser, né, Rodrigo Moser. Às vezes eu tô com eles gravando ou com outros, né, parceiros dessa área. Então, eu falo que não foi planejado, veio no automático, mas me fez aperfeiçoar para estar nesse meio. Então, aí foi puxando, né? Back vocal, meu primeiro trabalho como backing vocal foi através da vida do pastor Ademar de Campos. Eu comecei cantando e acompanhando esse homem de Deus no ministério dele, isso há muitos anos atrás. E ele foi o meu discipulador, foi quem me ensinou, ó, filha, se você é boa nisso, você vai ser boa naquilo. Mas você tem que trabalhar, tem que estudar, tem que ouvir as canções, tem que tirar a voz. Então, isso foi me ajudando demais. Então, até chegar a nível mais profissional, de trabalhar profissionalmente com música, né? Então, não era só o voluntariado na igreja, mas trabalhar com música de forma profissional. E aí foi puxando, aí veio os solos, e aí veio a carreira solo, que está aí perdurando ao longo dos anos aí no nosso meio, graças a Deus. Você acha que foi através do Ademar que você começou a fazer back vocal para outros músicos? Exato. Foi esse network, né? Foi uma escola. Foi uma escola. Foi uma escola, né? O pastor Ademar, eu falo que eu tive o privilégio de caminhar e aprender com esses grandes nomes, que eu falo que eu ando com a velharia, gente, porque eu falo que é a melhor parte da nossa música cristã. Asaf Borba, né, fez parte da minha história, o pastor Massal Sugihara, eu tive o privilégio de gravar LP, gente, estou contando a minha idade, né? Haddad, eu gravei no Haddad, Caio, gravei no Haddad, aquele rolo, sabe, gente, a fita de rolo. Faz assim, conta, não. Gente, que se parasse, desafinasse, tinha que voltar inteiro e gravar tudo de novo, então a gente não podia desafinar, não podia errar. E aquilo foi, assim, fantástico, eu lembrar disso, até hoje me emociona, porque eu falo, uau, eu tive isso, eu tive esse privilégio, né? Não que a nossa tecnologia hoje não é bem-vinda, lógico que é, mas eu tive essa afinidade com essa coisa antiga, onde tudo começou, né? Gravei LP com o pastor saudoso Cláudio Claro, né? Tive o privilégio de gravar o primeiro LP com o pastor Ademar, depois com o Cláudio Claro, Vencedores por Cristo, né? Tive o privilégio de gravar Vencedores 20. Então, gravei com o pastor Jorge Heder, João Alexandre, Tirza, que eram pessoas que eu não imaginava conhecer, e um dia estava em estúdio gravando vocal com eles para um projeto deles. Então, assim, é muita história, é muita bagagem que eu carrego para a minha vida. Então, eu falo que o Ademar realmente foi uma escola de adoração, uma escola de música, para eu chegar onde eu cheguei hoje, né? Então, beijo para o pastor Ademar de Campos, que é o meu pastor, porque foi pai, pastor, ensinou, puxava a orelha, botava de banco. Ah, né? Botava de banco e puxava a orelha? Hoje chegou atrasada, não vai cantar. Então, rolou muito disso. Não tinha mimimi naquela época. Não tinha mimimi. Gente, eu falo que uma das coisas que mais a gente enfrenta dificuldade hoje nas igrejas é realmente esse mimimi, né? A gente não tinha isso, a gente aprendia tendo regras e sabendo que isso era fruto para ter um ministério consolidado. Então, hoje, muitos artistas chegam a um grande respaldo, mas, às vezes, não teve esse discipulado que, eu falo não só eu, muitos da minha época tiveram. E isso, para mim, é glorioso, é abençoado demais, porque me fez entender que o lugarzinho que eu tenho não é meu, mas que eu cheguei aqui pela misericórdia de Deus, por muito esforço, por muito trabalho, e que quem está assistindo aí do outro lado e está começando pode chegar também. Não deixe de ter a sua escola de discipulado, que eu digo o seu pastor, a sua igreja, tudo começa na igreja local. Se não tiver isso, não adianta se tornar um grande nome no meio. Isso te trouxe disciplina, né? Até
até mesmo para outros tipos de trabalho. Exato. Que uma coisa que a gente vê bastante, vários músicos perdendo trabalhos por falta de disciplina, né? Total. Essa questão de horário, por exemplo, eu sou muito chata com horário. Eu perdi um pouco depois que eu casei, porque o marido não é nada organizado com horário. Um beijo pro meu esposo, Denis e Mariane. Mas Um abraço pro eu tô Denis. ensinando ele a ser organizado. Deixa esse corte aí, pro Olha, Denis. gente, deixa esse corte aí. Ele fala, amor, como você é organizada? Eu tive que aprender a ser organizada, né? O papai e a mamãe, principalmente o papai, partiu muito cedo, eu tinha 22 anos, mantive a casa vivendo de música, então eu pagava as contas, eu tinha que comprar roupa para o meu irmão, que era mais novo e não tinha ainda trabalho, eu tinha que ajudar minha mãe, que era uma dona de casa, do lar, então eu tive que aprender a administrar tudo. Então a vida financeira, a vida em família, a vida musical, tudo exige uma certa disciplina, uma organização. Então, isso me fez ser organizada. Então, quando falava assim, Dani, tem gravação de backing vocal hoje, é às 10 da manhã, eu chegava às 9. Aí a galera ia chegando 11, 11h30, meio-dia, mas eu já estava lá. Então, às vezes ficava brava, né? Falava, gente, poxa vida, cheguei no horário, vocês não chegaram. Mas, ao mesmo tempo, eu não ficava mal por ter chego antes. Pelo contrário, eu falava, não, que bom que eu cheguei. Isso mostra que eu aprendi ao longo do tempo de saber que tudo que é feito com muita organização e disciplina faz com que a gente tenha um bom relacionamento até mesmo nesse network, né? Que faz a gente estar perto das pessoas. Então, quando a gente é disciplinado, organizado, mostra que a gente está ali com o coração, fazendo com amor, com gratidão, eu acho que as portas se abrem mais fáceis e você chega em lugares onde você não imagina. Então, ser disciplinado faz parte da vida do cristão, tem que fazer. Na música, você chegou a passar dificuldades financeiras? Sim. Para quem vive da música, e quem está me assistindo sabe disso, não é fácil viver da música. É possível, mas não é fácil. Assim como qualquer profissão autônoma, né? E chegou eu lembro de quando o papai faleceu, eu tinha apenas 10 alunos de técnica vocal ali fazendo aula, e aí eu disse, agora? Né? O telhado da casa foi embora. Como é que eu vou manter uma casa? Eu não tenho a mínima ideia do que é isso. Mas meses antes, e aí a gente vê o fator Deus entrando em ação, eu lembro que meu pai falou assim, filha, um dia que o papai faltar, você vai administrar muito bem a casa, porque naquele mês ele não tinha como fazer a compra da casa mensal. E eu tinha trabalhado, ganhei o dinheiro, juntei, guardei, falei, pai, pode deixar que eu vou no mercado, vou comprar lá o que precisa. E aí, quando eu cheguei com a compra em casa, o carrinho de compras, as sacolas, ele falou, o dia que o papai for para a glória, a casa está segura aqui contigo. E ele já via isso em mim, porque ele já tinha ensinado isso, né? E aí, papai falece, vai mais cedo para a glória, e aí eu me vejo na situação de depender extremamente de Deus, em família e através daquilo que eu amava fazer, que era a música. E chegou um dia que acabou a compra, e eu não tinha de onde tirar. E eu falei, Deus, e agora? Faz um milagre aí. E os alunos já tinham pagado, mas aí alguns tinham parado de fazer aula por questões financeiras e prioridade é prioridade. E aí aparece uma caixa na porta da minha casa, toca-se a campainha e, para resumir, encontrei dentro da caixa toda a compra do mês. Quem mandou? Até hoje eu não sei. Só que tinha um bilhete assim, olha, alguém no meu sono à noite falava assim na minha cabeça, leva para ela porque ela precisa, a casa dela precisa. E estava lá a compra do mês, até com a bolacha recheada que meu irmão gostava de comer. Então, depender de Deus é isso, e na vida financeira eu aprendi que tudo vem dele, é por ele, é para ele, e se ele me deu a música para isso, ele vai continuar me suprindo, ele vai continuar me surpreendendo. Então, não é fácil? Não é fácil, como qualquer profissão, mas quando a gente depende de Deus e faz a nossa parte, então eu também fiz por onde, eu fui aperfeiçoando, eu fui melhorando, eu fui investindo, para a graça de Deus, eu escolhi um esposo que é o meu maior incentivador. Então, quando eu desanimava na minha carreira musical, estava ele lá, não, vamos fazer, vamos lá gravar um clipe, chama o Caio, gravar o clipe.
Vamos lá. Você tem contatos, você tem relacionamento, você tem network com pessoas de Deus. Escolha as pessoas certas para caminhar contigo. E eu escolhi muito bem as pessoas que eu caminho. Fruto delas o Ed Oliver e tantos outros produtores e amigos, músicos que se eu abrir assim o celular eu falo assim, eu preciso de baixista, eu preciso de batera, preciso de tecladista. Eu tenho esse relacionamento de amizade e de música com as pessoas, né? A música me trouxe isso. E aí a finança ela vai se agregando, né? Então você fala assim, opa, tem um pouquinho aqui, mas dá para fazer. E aí Deus faz virar coisas grandes, né? Então passei necessidade muitas vezes, mas Deus foi fiel em tudo e nunca faltou nada. Que bacana. Até você gravar o seu projeto solo, houve um tempo. Como que você sentia nessa espera desse tempo acontecer? Você ficava ansiosa? Você se frustrava às vezes? Questionava a Deus? Como que era isso? A ansiedade, né? A ansiedade faz parte da vida do crente, apesar de saber que nas Escrituras a gente tem lá, né? Lance sobre ele, né? Sobre vós, sobre mim toda a sua ansiedade, entrega, confia, né? Mas a gente ainda está nesse corpo aqui carnal, não é o corpo glorificado, então a gente tem uma dificuldade com a ansiedade. E eu sou ansiosa por natureza. E quando a gente ia gravar um projeto, e principalmente quando a gente era de gravadora, a gente tinha um pouquinho de conforto, né? A gravadora vai nos auxiliar, vai fazer as coisas pra gente, então, beleza, e o projeto saía. Mas quando você está independente, que é como eu estou hoje, já faz alguns anos, né, no trabalho independente, é muito mais árduo e muito mais, tipo, arregaça as mangas e faz, porque ninguém vai fazer por você. E eu não posso ficar esperando o repertório chegar, eu vou ter que correr atrás desse repertório. E todo o trabalho em si musical, ele precisa que a gente faça. Para eu cantar minha verdade, eu preciso ouvir as músicas que têm a ver com isso, se eu não sou compositora. Eu não sou compositora, tenho o sonho de compor junto com alguém, enfim. Cheguei a compor até com o próprio Ed, com meu esposo, compus com Anderson Freire, uma das canções do meu projeto. Então eu falo assim, poxa, não é tão ruim, não é tão difícil, mas eu não tenho essa veia. Então, eu preciso da ajuda dos meus amigos compositores para chegar onde eu quero chegar nos projetos. Mas eu confesso que a ansiedade, assim, ela trava a gente, porque você acaba falando assim, será que é agora? Lanço agora? Não lanço? Faz um EP, não faz? Faz um single, não faz? E a pausa da maternidade me fez ver isso, né? Tenho 2 filhos lindos, que é a Manuela, de 4 aninhos, e o Tetel, né, gente? O Theo, de 1 aninho. Então, a maternidade, ela dá uma pausa. Não para, mas dá uma pausa necessária e que faz a gente enxergar que essa ansiedade ela tem que ser realmente colocada de lado, porque não adianta você querer gravar a live. Os filhos vão precisar ser alimentados bem naquela hora, vão gritar bem naquela hora que você agendou a live. Então, tem que existir essa pausa. Para quem é mamãe aí, que é cantora, está me entendendo e está se identificando. E foi muito bom. Porque eu vi que quando a gente descansa em Deus, as coisas acontecem e dá para fluir, dá para você fazer e deixar a ansiedade um pouquinho de lado e você entender que existe um tempo para tudo, né? Mas os projetos foram saindo, apesar de toda essa correria, né, que mudou totalmente a minha vida, né? Maternidade, o casamento já muda a vida, imagina a maternidade. Para um musicista, para uma cantora, para uma artista. Então, eu tive que priorizar algumas coisas, mas não deixei de trabalhar nesse meio tempo. Fui lançando um projeto aqui, um projeto ali. Realmente a continuidade não foi como eu queria, mas não deixei de trabalhar e consegui ver grandes resultados no Ministério, ainda que independente. Ele é mais árduo, mais trabalhoso, a gente depende de outras fontes para que a música chegue onde a gente quer. E agora, com a onda da plataforma digital, né, mudou tudo. Então, não existe mais CD físico. A gente precisa estar ali com a carinha no Instagram todo dia, falando, gente, ouve a gente lá nas plataformas digitais, entra lá, ensinar o público. E aí vem a ansiedade, meu Deus, será que o povo está ouvindo minha música? Será que não está? Então, a ansiedade, às vezes, ela realmente atrapalha. Mas, ao mesmo tempo, eu falo que a gente tem que tomar cuidado, mas ao mesmo tempo entender o que está acontecendo naquele momento, para a gente também não se frustrar e não se desiludir com aquilo que Deus tem para a gente. Então, ansiosa a gente né? Mas a gente vai caminhando e vai seguindo, devagarzinho a gente vai chegando nos propósitos. Mas não deixa a ansiedade atrapalhar, não. Dani, quando você entra na Graça Music, ali é um divisor de águas? Foi.
Foi um O divisor que de águas. acontece? Porque você está ali, ó, você está trabalhando fazendo os backs, você está com o seu projeto, você está dando aula, de repente vem uma gravadora, uma editora. O que uma gravadora, uma editora pode fazer na carreira de um artista, no seu ponto de Olha, vista? hoje as gravadoras elas trabalham de forma bem diferente do que na minha época e muito mais na época de quem daqueles que foram os desbravadores, né, antes da gente, né, de ministério, não existia gravadora. E aí veio a era das gravadoras e aí realmente ela te coloca um pouco mais à frente, né? Um selo te proporciona um pouco mais de nome, um pouco mais de respaldo. E a Graça Music, ela tinha o lance da igreja, né? Por detrás. Então, a rádio, a igreja, né? A Igreja Internacional da Graça, muita gente achava que eu era da Igreja Internacional da Graça de Deus, mas eu não era. Eu era só da Graça Music. Por ter o nome Dani Grace, atrelava tudo à graça. Então, todo mundo achava que eu era da Graça Music, da Igreja da Graça. Mas eu vesti a camisa, né, da gravadora ao longo dos 7 anos que eu estive ali. 4 anos foram me agraciados com um programa de TV que eu nunca imaginei que eu estaria. A gente vai falar disso já já. Mas a gravadora me ajudou demais, porque através dela eu cheguei em lugares onde eu não imaginava com a música. E fora a música, os programas de TVs que a gente era convidado para estar realmente propagava mais por você ser de uma gravadora. Alguns eventos de grande porte, da Graça Music, a Dani, então a gente chegava, né? E eu tive o privilégio de pegar a Graça Music no auge dela. Né? Eu fui a primeira contratada da Graça Music sem ser da igreja. Que bacana. E aí, depois de mim, vieram grandes nomes e um deles que estourou, né, mundialmente, que foi o Thales. Né? Então, eu estava lá quando tudo isso aconteceu. E aí, após mim, vieram Heloísa Rosa, Mariana Valadão, o André Valadão, né, e tantos outros nomes, e o Thales, que foi um absurdo a gente não imaginava que aconteceu, o que aconteceu dentro da gravadora. E o estar lá naquele momento foi muito bom. E eu vesti a camisa na época da equipe, né? Então, o missionário R.R. Soares, que eu tenho uma gratidão incrível a ele, me chamava para as grandes caravanas. Então, eu viajei o Brasil, gente. Do Iapoque ao Chuí, né, como diz, eu visitei muitas cidades, cantei para muita gente. E, lógico, que era um público direcionado para a igreja, porém, tinham outras denominações que faziam parte desses grandes eventos, então a música acabava chegando nesses lugares também. E através da rádio, né? Na época, a rádio era muito forte, ainda é até hoje, mas naquela época eu peguei isso tudo e vi isso acontecer, fruto da gravadora. Né? Então, eu falo que estar na Graça Music naqueles meados de 2008 foi assim um divisor realmente para o meu ministério. Os 2 projetos que eu gravei, né, Na Hora Certa e o CD Dependente, foram disco de ouro na época, venderam mais de 50 mil cópias, isso muito dentro da igreja, mas também chegou em muitas igrejas que eu tinha esse relacionamento com igrejas interdenominacionais. Então, chegou na Assembleia, chegou na Batista, chegou na Presbiteriana, em todos os lugares. Então, eu falo que foi muito bom, foi uma era muito boa, foi uma época muito boa, que abençoou demais a minha vida. Que bacana. Você é uma pessoa muito comunicativa, né? Quando você ia para esses eventos, você fazia amizade com todo mundo? Como que era o seu relacionamento quando você chegava nas igrejas? Eu ia falando com todo mundo, eu entrava. Eu era tão de vestir a camisa que nos eventos, né, do próprio missionário, eu descia no meio da multidão lá e fazia ficha do patrocinador, gente. Né, ajudava, eu via que estava precisando de uma ajuda, eu ia lá, não era porque eu estava ali sendo a cantora convidada do evento que eu não podia fazer alguma coisa que estivesse ao meu alcance para ser feito. E isso me trazia essa coisa de afinidade com o público, com o povo de Deus, né? Então, eu sou muito do povão. Teve até vou falar o nome da artista aqui secular, teve até uma vez que eu fui numa igreja, ela falou, você é Ivete Sangalo do gospel, porque eu gosto demais de estar no meio da galera, do povo, eu fui criada com isso, né? Eu fui criada pelos meus pais a ser uma pessoa acessível, porque Jesus era assim. Então, eu quero ser como Cristo, então eu tenho que ser assim. E se eu não tiver essa afinidade com o povo, como que minha música vai chegar até ele? Então, eu era de descer, de tirar foto, de abraçar todo mundo, ficava até fechar a igreja. Eu sou ótima para fechar a igreja. No dia que você me levar na sua igreja, pode deixar que eu falo da cantina se precisar, gente. Eu cobro o povo que está devendo. Eu fecho o portão da igreja. Eu sou assim. Então, mas isso é meu, né? É algo que já é da minha natureza, né? Eu
sou isso na minha igreja local hoje também. Então, esse relacionamento que eu criei dentro da gravadora, então eu chegava na gravadora, eu cumprimentava todo mundo, eu não tinha nenhum respaldo de, não, eu tenho que ficar aqui, tenho que esperar ser chamada. Não, gente, eu não tenho. Não tinha um camarim com moranguinho, água de coco, não, toalhinhas? gente, água de coco, toalhas brancas, espelho, né? Não, gente. Eu comia o que tinha no camarim, então eu tinha lá pão com mortadela e queijo, eu amo. Então tinha lá, ao mesmo tempo, grandes eventos que nos levavam e em grandes jantares, também estava lá. Então eu sabia me portar, logicamente, em cada situação. Mas eu sempre tive isso de ser simples como Cristo é. Então, sou assim nos bastidores, sou assim no altar, sou assim na minha casa, sou assim na minha igreja, e onde você me vê, no shopping, se você me encontrar, como já tive algumas oportunidades de encontrar com algumas pessoas que falam, nossa, não acredito, você está aqui no shopping. E eu estou lá, gente, de roupa de academia, toda largada, sem maquiagem, estou lá e cumprimento a pessoa, faço foto com a pessoa, não tem nada a ver. Eu acho que quando a gente coloca uma barreira, cria uma barreira entre nós e aquele que admira a nossa música, a gente é como se a gente estivesse falando que Cristo faz isso, né? E Ele não faz isso. Ele quer que a gente esteja próximo de todos, porque o ID é para a gente, né? Principalmente para aquele que entende o seu chamado. E eu tenho isso comigo. Então, eu sou comunicativa mesmo, faladeira mesmo, papagaio, e vou lá e converso com todo mundo. Eu acho que no meio de tudo que você falou, acho que tem uma dica super importante. Eu vejo que muitas pessoas não crescem nem dentro de empresas, nem ministerialmente, por causa de não entender as autoridades que estão sobre a vida delas. Você pode falar um pouquinho? Porque para o missionário R. Soares colocar você do lado dele, ele tinha que confiar muito em você, Exato. não era qualquer pessoa que ele colocaria. Eu acho que essa coisa do você ser verdadeiro, né? De você mostrar a sua verdade através do que você canta e do que você vive. Porque hoje o que eu encontro no nosso meio? E isso abre um leque, né, em termos de até da vida profissional e em qualquer vertente. Se você não é aquilo que você realmente fala que é, como que a pessoa vai acreditar no que você canta? Uhum. Então, se eu estou cantando lá, Senhor, eu dependo de Ti, se eu não mostrar isso, vai ser só música, né? Vai ser um sino que tine, faz barulho, mas que não evolui em nada, não mostra nada. Então, quando eu canto aqui, e voarei mais alto, acima da adversidade, peraí, eu estou vivendo realmente isso? Então, eu sempre procuro, nas minhas canções, viver aquilo que eu canto. Tem que ser a minha verdade, eu tenho que estar vivendo aquilo. Então, uma dica realmente que eu dou para aquele que é músico, que está nos assistindo, para aquele que é um músico, talvez, hoje anônimo, né? Que é um adorador anônimo, que ninguém conhece, seja o melhor adorador anônimo possível. Porque antes de você estar em evidência, você precisa ser a verdade que todo mundo olha na tua igreja e fala assim, aquele ali é aquilo ali mesmo. Hoje a gente tem dificuldade de encontrar isso no meio cristão. Hoje o meio gospel virou um status e não um ministério. Para mim, o meio gospel não é ministério, é música, é trabalho. Que muita gente está fazendo só isso, inclusive. Me perdoe até se eu estou sendo muito taxativa nisso, mas... tem pessoas que estão cantando e se portando e falando coisas que realmente elas não são. E usam o nome de Deus em prol disso. E aí, Dani, você está julgando? Misericórdia. Mas o Senhor fala que a gente tem que julgar pelos frutos. Isso a gente pode julgar. A gente não pode julgar a pessoa. Mas os frutos que ela dá, a gente precisa ver o que é bom para a gente, porque eu estou comendo daquilo, eu estou ouvindo aquilo. Então, eu tenho que julgar. E tem algumas coisas que eu não ouço mesmo. E tem algumas coisas que eu não canto mesmo. Porque não é aquilo que realmente eu acho que é o que aquela pessoa está vivendo. Então, eu tenho que reter aquilo que é bom. Aquilo que é de Deus eu retenho. Aquilo que não é, eu realmente jogo fora. E uma das coisas que eu aprendi caminhando com esses grandes homens de Deus, com as suas debilidades, com as suas falhas, porque eles são, tá? E a gente que está nos bastidores, a gente vê o quanto as pessoas são falhas, assim como eu sou. A gente vê também um temor de Deus, que eu acho que é algo que falta hoje, sabe? Falta essa coisa de ter temor, de chegar ali diante das pessoas e falar, peraí, eu estou falando em nome
do Senhor Jesus, aquele que ressuscitou, aquele que é ressurreto, aquele que é incrível, como a gente canta, né? Aquele que é ousado, que tem um amor ousado. É tão bom cantar isso, mas é tão bom saber que eu faço parte daquelas 99 que talvez não estava lá esperando aquela que estava perdida. Talvez eu sou aquela que estava perdida, que precisa ser alcançada por esse Jesus, né? Então, muita gente às vezes não reconhece isso. E tem uma dificuldade de se posicionar. Então, posicione-se, seja realmente quem você tem que ser, seja realmente o sal e a luz deste mundo nas pequenas coisas, para que quando você for chamado para grandes oportunidades, seja ela no seu nível profissional, musical, cristão, dentro do seu lar, da sua igreja, você seja o melhor que você conseguir e seja verdade. Tem que ser de verdade. Grandes oportunidades. Daí chegou o programa. Ai, e como que foi essa grande oportunidade? Olha, em primeira mão para vocês. Tem muita gente que não sabe disso. Como que a Dani chegou no Noite com os Adoradores de Deus, né? E aí aquele boa noite, Brasil, está no ar. Noite com os Adoradores de Deus foi um chavão que eu criei muito natural, assim, foi programado. Gente, foi de primeira esse bordão? Ponto. Não tinha ponto? Eu não tinha a mínima ideia. Eu tirei do meu diretor. Era o convidado conversando comigo e ele conversando. É uma participação especial no ouvido, né? Ah lá, tá até caindo lá. Gente, foi muito legal. Foi uma terça-feira, eu lembro como se fosse hoje. Eu estava em casa, casadinha de novo ali, né, e tal. E aí tava lá, e aí ligam da Graça lá, do escritório da Graça Music e fala assim, Dani, que, é o seguinte, hoje tem a gravação do programa Noite com os Adoradores de Deus e o pastor não vai poder estar, e aí a gente tem um outro, né, que faz o programa. Você pode ir lá ajudar? Posso, o que eu vou fazer? Então, você vai apresentar junto com o pastor tal. O quê? Apresentar o programa? Não, gente, eu não sei fazer isso, não. Não, eu não tenho curso, não tenho a mínima ideia. Dani, é fácil. Você vai olhar para as câmeras, acendeu a luz, você olha. E aí, você vai ter uma pauta, né, uma fichinha, você vai seguindo ali as perguntas e vai indo. Eu falei, Deus amado, tem misericórdia, como é que eu vou fazer isso? E fui. E era, na época, o pastor Josias Cruz, que é um querido, né? Pastor da Igreja da Graça, né? Na época. Aí, cheguei lá, ele, Dani Grace, tudo bem? Vamos lá. Então, é facinho, tá? Você olha para cá, você olha para lá. E aí, gravamos o programa, o primeiro. Aí, eu entendi que foi só uma oportunidade, né? Que eu fui lá substituir alguém que não pôde estar. Beleza. Passou a outra terça, Dani, você pode vir de novo? Porque a gente gostou do layout, vocês dois, ficou engraçadinho, assim, ficou interessante e tal. Você pode vir de novo? Posso. Aí, lá fui eu de novo. Aí fiz, acho que uns 3 meses de gravação de programa. Eu lembro até hoje que os meninos, os câmeras, né, olhavam para mim e falavam, que? Aí eu olhava para a câmera, que às vezes eu esquecia da luzinha vermelha ali. E aí fui aprendendo. E aí foi que o pastor Josias faltou numa terça. Aí faltou numa outra terça, que nós gravávamos toda terça, faltou no programa, faltou no outro, até que um dia ele me ligou, ele mesmo falou assim, Dani, é o seguinte, eu sou pastor, filha, eu não sou apresentador do programa de televisão, e você tem um negócio tão natural em você, que é o seguinte, eu tô parando hoje, eu não vou mais... E aí eu conversei lá com o diretor, e o missionário também aprovou, e você vai fazer o Noite com os Adoradores a partir de agora. Eu falei, eu sozinha, vocês vão me deixar na mão. E aí foi o primeiro Noite com os Adoradores que eu gravei sozinha. Bateu nervoso? Gente, olha, foi assim uma experiência surreal para mim, porque eu nunca tinha feito isso. Não sou formada em jornalismo, não tenho a mínima ideia do que é estudar tudo isso. Não tive nunca uma experiência diante das câmeras a esse ponto. Para falar que eu não tinha tido uma experiência, na Expo Cristã, antes disso, me deram a câmera lá e falaram, Dani, você faz aqui umas entrevistas com os cantores, o Noite com os Adoradores? E aí eu fiz. E aí até entrevistei todos, né? Grandes nomes da música que estavam lá. E aí o pessoal, mas você tem jeito pro negócio, Dani, você é boa no que você faz. Eu falei, não, gente, estou brincando aqui com a câmera, não tinha ninguém para fazer, as cantoras não chegaram, aí me chamaram. E aí surgiu essa oportunidade, e essa oportunidade se estendeu por 4 anos. Foi incrível. Eu entrevistei grandes nomes da nossa música cristã, assim como novos talentos que surgiram no Noite com os Adoradores. E eu tinha amor no que eu fazia. Eu fazia, gente,
por gratidão mesmo. Posso falar isso hoje abertamente, eu nunca ganhei nenhuma remuneração financeira para gravar o Noite com os Adoradores. Eu fui porque realmente eu gostava. E aquilo foi para mim um aprendizado incrível para o meu ministério, porque isso me deu base para outras coisas. E eu falo que se algum programa de TV quiser contratar, eu estou à disposição, eu estou precisando trabalhar. Fica a dica aí, fica viu? Fica a dica aí para você. Faz que esse tá corte aí, vamos divulgar. Gente, por favor. Eu amo fazer isso, eu falo que é um braço, sim, também do meu ministério, além do ensino e além da música em si, do canto, né, da ministração. Então, eu me achei sendo uma apresentadora de programa de TV. E quando envolveu música, vida de Deus, vida com Deus, história, testemunho... Você improvisava? Improvisava muito. Teve um dia, gente, que aconteceu um negócio, foi muito engraçado. O rapaz acabou de cantar, tinha tocado violão, e aí... não tinha corte, tá? Não tinha corte? Não tinha corte. Eles faziam tudo aqui, ó, a Vera. Aí, nesse dia, o menino tava falando comigo, eu entrevistando ele, aí cai, estoura a alça do violão, a corda, não sei o que foi, estoura, bate o violão no chão, o menino fica desconcertado. Eu falo, gente, aqui acontece dessas coisas. Já a gente coloca, irmão, coloca aí o violão no lugar, só um minutinho. Enquanto isso, você, ó, que tá assistindo a gente, aí o câmera tirou dele, ele arrumou o violão. Então, acontece, né? Aconteceu de nos soltar a música errada, playback? Era de chamar o cantor com um nome diferente, né? Às vezes eu falava um sobrenome que não era. Eu vou aproveitar para pedir uma desculpa. Teve uma noite aqui que a gente gravou uns 7 programas aqui, Dani. Cansados no já. final, tava o Lucas Oliveira. E eu chamei o Lucas Oliveira de Caio, por causa que eu direto... Desculpa, Lucas. Um abração pro Lucas. Aí, Lucas. Luquinha, top Você demais. conhece o Lucas? Conheço, gente. gente. Boa demais, Olha, assim, foi uma experiência tão incrível. O Noite com os Adoradores me trouxe um respaldo, assim, de também estar mais próximo de pessoas que eu admirava. Então, eu tive no mesmo programa Novos Talentos e tive PG, que hoje é um grande amigo. Eu tive o privilégio de levar a Nívia Soares, gente, no nosso programa lá no Noite com os Adoradores. Tinha pessoas que era mais difícil fazer o bate-papo? Falavam, nossa, chegou essa pessoa, e agora? Teve, por exemplo, uma experiência que eu vivi quando a gente levou o Juliano Som, que foi o Livros para Adorar Jesus. Entrevistar o Juliano Som não é fácil. E o que eu vou perguntar para esse cara? Ele tem tanto conteúdo. E aí me deu um certo nervosismo. E assim como também entrevistar talvez um novo talento que estava muito nervoso. E a pessoa não sabia o que falar e tremia realmente, assim, E eu deixava ela o mais à vontade possível. E eu tinha um negócio em mim que era assim, ter um tratamento na hora da entrevista, como eram vários, né, sentadinhos ali, tinha ocasiões que era só um artista e tinha ocasiões que eram vários, e tinham os grandes nomes misturados com novos talentos. E aí, então a Dani vai tratar o PG melhor e o novo talento eu vou fazer só umas perguntinhas. Não, gente, eu tinha afinidade em colocar esse novo talento e tratar ele da mesma forma que eu estava tratando, um grande nome como PG, Juliano, o próprio Alexandre Malaquias foi lá conosco, fez um culto, gente. O dia que a Nívia Soares foi extraordinário e tinha novos talentos junto da Nívia. Então, lógico que o quadro com a Nívia foi muito específico, porque tem muito conteúdo, tem uma história larga, um ministério muito largo de tempos, né? Mas eu tinha essa coisa de tratar todo mundo, sabe, igualzinho, bonitinho. Vou fazer uma pergunta, claro. que aí, precisa falar nomes, tá? Claro. Mas teve algum momento que um desses artistas mais conhecidos se sentiu mal porque você estava tratando todo mundo igual? Sim, teve. E aí teve uma oportunidade que uma delas não gostou muito, né? De ver que eu estava dando também uma atenção para aquele determinado entrevistado. Mas, ao mesmo tempo, depois nos bastidores a gente quebra, né, isso, porque aí a gente fala assim, foi tão bom ter feito isso, eu tenho
pessoas que são gratas até hoje, pessoas que passaram por lá e que falam, Dani, meu ministério foi um divisor de águas depois que eu fui no Noite com os Adoradores. E até de grandes nomes que falaram, Dani, foi muito bom ter passado por lá. Poxa, muita gente passou a me seguir nas redes sociais, passou a curtir mais a minha música. Muito obrigado pela forma como você me tratou. E outros que também, depois que eu saí, ai, Dani, não quero mais. Eu tive uma experiência este fim de semana que passou. Aí, gente, você que vai assistir depois, né, o podcast, mas eu cantei num evento por esses dias e a mãe de uma preletora muito querida estava lá. E ela já tem a sua idade ali e o sonho dela era me conhecer. Porque ela assistia todos os domingos o Noite com os Adoradores de Deus. Ficava das 10 da meia-noite até o fim. Gente, eram 2 horas de programa, num mega horário. E aí, é cansativo, não é fácil não. E ela me abraçou, ela chorou, ela não acreditou que ela estava me abraçando de verdade. Ela falou, uau, é você de verdade que está aqui? Olha, você não tem ideia do quanto a tua vida mudou a minha vida através daquelas noites de programa de TV. Então, assim, eu falo que foi uma experiência incrível, onde eu soube me posicionar diante de grandes nomes já consagrados da nossa música, mas onde eu também tive o privilégio de ver e desfrutar do despontamento de grandes artistas que hoje já estão fazendo seu nome, que são grandes músicos aí que estão crescendo, cantores. Então eu falo que foi um presente de Deus. O Noite com os Adoradores realmente foi um presente no meu ministério. Foi muito bom. Que bacana. Olhando essa questão do programa, um programa pode alavancar a carreira de um artista, né, Dani? Ainda mais na graça que eram igrejas, Exato, tudo que exato. estavam olhando, né? Que legal. E depois que passou o programa, qual foi o seu trabalho? O que aconteceu? Você estava na mão, você era um apresentador e às vezes você se sente perdida, porque acabou o ciclo da sua vida, né? Eu tenho aqui o meu CD, meu projeto cantando, tenho os backs vocais, as aulas, e aí, o que eu faço depois disso? Foi uma mudança, assim, para mim, porque eu já estava acostumada com aquilo, né? Já fazia parte da minha rotina semanal a gravação do Noite com os Adoradores. Então, quando eu saí da gravadora, automaticamente o programa também teve que ser entregue para outra pessoa que era ali pertencente àquele selo ou à igreja, e eu fiquei meio perdida, mas ao mesmo tempo foi um despertar para o trabalho independente e para seguir adiante, né? E aí foi onde eu gravei meu primeiro projeto independente, que foi o CD Filhos do Amor. E depois dele vieram outros projetos que foram singles e foi mudando tudo, né, no meio musical. Mas continuei com os meus workshops nas igrejas, sendo convidada e viajando muito, levando essa oportunidade de ensino, né, para o grupo de louvor local. Eu gosto muito de trabalhar com a igreja local. Então, às vezes é um ministério hoje muito esquecido por ter muitos profissionais nas igrejas que às vezes são contratados, estão lá naquela igreja porque são contratados. Mal nenhum, que bom isso. Mas às vezes tem um músico voluntário que precisa aperfeiçoar, não sabe por onde, não sabe como, e às vezes uma mentoria ou um workshop leva isso para a igreja local. Então eu viajei o Brasil todo levando isso nesse período, e que hoje está mais aperfeiçoado, né? Eu tenho essa mentoria mais apurada hoje, esse ensino de poder ajudar a igreja local no Ministério de Louvor e ajudar todas as vertentes. Então a gente vai com a banda, aí tem todo um ensino, um work só para músicos, e eu fico com os vocais, então ensino toda a galera do vocal, e aí depois a gente faz um grande culto, onde a gente faz uma palestra sobre louvor e adoração, com uma ministração, oração, louvor. Então como que fala? É um upgrade, né? A gente faz um negócio completo naquele dia para a igreja local. Então, tenho aprimorado isso nesse ano de 2022. Quero lançar o meu curso online, que é um projeto que já está no meu coração desde a pandemia, que eu falei, por que eu não posso alcançar mais pessoas através daquilo que eu aprendi? Né? Não quero guardar só para mim. Então, eu pretendo fazer um curso online onde eu misturo essa coisa de ensino técnico com a parte de louvor e adoração. Então, aguardem que vai chegar aí. Fica tranquila que tem um diretor aí, doido para fazer esse curso aí. Vamos conversar, diretor? Dani, como que surgiu esse projeto de fazer esses workshops? Você viu essa necessidade? Como que foi esse estalo? Vou fazer.
Eu vi a necessidade da igreja. Quando eu ia a convite para ministrar somente o louvor naquele determinado evento, geralmente o grupo de louvor ministra antes da gente, né? E aí tem lá a abertura, então o grupo de louvor faz. Por vários momentos encontrei ministrações incríveis, de grupos de louvores assim que você fala, uau, povo bom, gente, que ministro bom. Mas por muitos momentos eu vi a dificuldade que as igrejas tinham em ter uma boa condução na ministração. Muita gente acha que você fazer parte do Ministério de Louvor e você estar ali é só para abrir culto. Ah, porque é um entretenimento, vamos lá. Tipo, lá. Não, gente, não. Você faz parte integrante de um agir de Deus naquele culto. Então, vai a determinadas igrejas que fazem uma abertura com uma oração, alguma coisa assim, aí vem o louvor. Ou, às vezes, a igreja já abre com a música, né? Já abre o culto com louvor. E alguns começavam muito desanimados, ou muito para baixo, ou musicalmente muito raso. E aí a igreja sente isso, porque a palavra vai vir pós a ministração do louvor. Então, peraí, quando eu ministro aquela música, que tem aquele momento de louvor, de adoração, de entrega, eu estou sendo um facilitador para que a palavra venha após mim, para penetrar na vida daquela pessoa. Então, se eu não conduzir bem esse momento, eu posso atrapalhar todo um projeto de Deus que vai vir através da administração do pastor. Responsabilidade, né? É uma responsabilidade, gente, é muito grande. Então, às vezes, a gente está muito preocupado em cantar o melhor, né, o melisma lá, mas a gente esquece que isso está atrelado a muito mais. Então, eu tenho que cantar bem, sim, eu tenho que fazer o meu melhor. Eu ouvi isso uma vez, eu tenho que fazer como se fosse a última vez. É o último dia, Jesus pode voltar para mim amanhã, ou daqui a algumas horas. Mas a última vez que eu ministrei foi incrível perante o Senhor. Com o melhor da minha musicalidade. Sim, eu tenho que fazer o melhor. Ah, mas é só para a igreja, faz mais ou menos. Gente, que pensamento ruim que muitos músicos, ministros, cantores têm em relação ao meio cristão. O meio secular, incrivelmente, vou usar uma palavra aqui, os caras são bons no que eles fazem. Profissionais. Aí você fala assim, poxa, Dani, eu preciso ser profissional na igreja? Sim. Imagina um pastor que não lê a Bíblia durante a semana e vai lá pregar. Como que vai ser a ministração desse cara? Ah, mas o Espírito Santo vai vir e vai dar. É óbvio. Unção e talento caminham juntos. Ouvi isso do pastor Ademar de Campos e nunca mais esqueci. Se liga nessa dica aí. Unção e técnica caminham juntas. E mais, o talento tem que estar engajado, mas o talento não é o primeiro. Você tem que ter tudo. Você tem que ter carisma, você tem que falar bem, você tem que se portar bem, você tem que ter uma boa postura, você tem que olhar para as pessoas e falar com elas, porque quando eu olho para um povo que eu estou ministrando e olho para determinadas pessoas e falo assim, Jesus, hoje, pode mudar a tua vida? Aquele meu olhar pode fazer isso na vida daquela pessoa, não é minha música. Às vezes a música vai ser um dos detalhes, parte da instrumentação de Deus através de mim. Mas aquilo que eu estou falando, eu preciso ter embasamento, né? Porque hoje está assim, Jesus te ama. Ai, vamos lá, tira o pé do chão. Então levante sua mão aí, adora a Deus, mas a pessoa não tá sendo conduzida para isso. É diferente quando você cria uma atmosfera, um ambiente, onde a pessoa entra e diz assim, uau, que lugar é esse? É diferente de onde eu estou vindo. É diferente de onde eu fui. Lá onde eu estava não tem isso. E aí é onde a gente vê a salvação acontecer. Então aí vem a abertura, vem a ministração do louvor, independente, não tem regra, é música agitada, é música lenta, precisa ser, não tem ordem para isso. Você tem que ter um feedback muito top, uma ligação com Deus ali, uma linha, né? Muito apta para entender o que a igreja necessita naquele momento, que Deus quer falar com aquela igreja. Então, aí vem a palavra de Deus que fecha com chave de ouro, e aí às vezes a gente acha que a gente está ali só para ser macaco de auditório. Não, você está ali porque Deus te confiou algo extremamente importante que atrela a todo um planejamento, um propósito eterno. Então, eu não faço parte da abertura de culto, eu faço parte do reino de Deus. Então, eu estou ali
porque eu faço parte daquele momento onde Deus vai me usar para que outras coisas aconteçam e que uma está atrelada à outra. Tem que ser assim. Que demais, Dani. Eu vou fazer uma pergunta em cima disso que você está falando. Essa questão de consagração e estar ligado com Deus, a gente vê muitas coisas acontecendo. Tem algo em especial na hora da ministração do louvor que aconteceu que você gostaria de compartilhar com a gente? Uau, acho que tem várias, né? A última ministração que eu fiz, para quem não sabe, né, talvez você vai entrar lá no meu Instagram depois, Dani Grace Oficial, e você vai lá no IGTV, ou então no Rios, você vai ver um pouco do meu testemunho atual. Eu, em 2018, comentei isso com ele aqui nos bastidores, eu perdi parte da minha audição. Na realidade, eu perdi parte das referências. Então, os meus graves, eu não estava ouvindo mais. Então, quando a pessoa falava extremamente baixo, eu já não escutava mais nada. Eu não escutava a minha filha me chamando, né? Mãe, mãe, mãe. Eu ia escutar lá na 5ª vez. Quem descobriu isso foi meu esposo. Assistindo TV, eu vi que eu não estava escutando direito o ator, que o ator estava falando. Ele aumentou no último, ele falou, mas está muito alto. E eu falei, não, tá bom. Ele falou, uau, então você não está ouvindo bem mesmo. E aí, fomos atrás de um profissional apto para isso. E aí é que vem, né? Se eu procuro um bom profissional para cuidar de mim, por que eu não posso ser um bom profissional naquilo que Deus me confiou a fazer? E aí eu procurei um bom profissional para cuidar da minha audição. E aí, esse bom profissional disse, olha, você tem uma doença que se chama otoesclerose, que é uma doença genética, talvez veio do seu papai ou da sua mamãe. Eu falei, minha mãe falava muito parecido comigo. Então, acho que foi da minha mamãe. E aí, não tem como a gente diagnosticar mais isso. E ele falou assim, olha, não tem cura, mas você pode fazer uso do aparelho auditivo. A cirurgia é muito arriscada na tua idade. Eu falei, então, vamos lá, vamos para cima, vamos usar o aparelho auditivo. E estou aqui com o meu aparelhinho auditivo, ouvindo super bem. Fruto disso, nesse último evento que eu fiz atual, uma pastora foi usada por Deus e trouxe uma ministração onde ela disse assim, o testemunho dela é que ela tinha perdido num acidente o olho esquerdo, através de fogos de artifício. E ela falou assim que quando ela estava vivenciando aquele momento, quando ela se olhou no espelho e viu aquele buraco nos olhos dela, ela falou assim, como que eu posso dizer que Deus é bom? E como que eu vou poder pregar para as pessoas se eu estou vivendo isso aqui? Quero mais. Quero me matar. Mas aí, ao mesmo tempo, o Espírito Santo usou de forma graciosa a vida do esposo e disse assim para ela, você tem que ser feliz do jeito que você está, porque ainda assim ele pode te usar. Ela falou, hoje eu sou a pessoa mais feliz deste mundo, porque eu tenho uma prótese aqui que me faz dirigir, que me faz andar, que me faz cuidar dos meus filhos, que me faz ir nos lugares onde Deus me levou para falar do Evangelho. Então, hoje, eu sou a pessoa mais feliz do mundo, porque eu lembro que, sem o aparelho, eu não escuto tão bem assim. Mas com o aparelho, eu consigo cantar perfeitamente e afinado na medida do possível, com todas as falhas, mas que me faz entender que eu preciso ser grata a Deus por tudo aquilo que Ele me deu. E quando eu lembro disso, eu lembro das experiências fantásticas que eu vivo com Deus antes de ministrar, para qualquer pessoa, seja para 10, para 20, para 1.000, para 60 mil, como eu já cantei, para grandes eventos, pequenos eventos, igrejas pequenas, para mim não tem isso. Então, quando eu lembro de que eu sou totalmente dele, sou totalmente entregue a ele, eu lembro desse fator gratidão na minha vida, de que eu não sou nada sem ele, a voz que eu tenho é dele, a audição que eu tenho é dele, o timbre que ele me confiou é único. Eu não preciso parecer com ninguém, eu não quero a fatia do ministério de ninguém para mim. Então, assim, não quero ficar me comparando, por que eu não tenho isso, por que eu tenho aquilo. Não, eu tenho a minha porção e vou ser feliz com ela. O que cabe a mim é me consagrar, como você disse, todos os dias para fazer o que eu faço com excelência. Então, já tive momentos onde eu ministrei que Deus curou pessoas, sim, que Deus salvou pessoas e que pessoas foram libertas através daquela determinada canção. E isso é fruto dos bastidores. Qual o bastidor, Dani? Aquele que eu vivo lá em casa, onde ninguém vê. Então, é onde o meu esposo me conhece, os meus filhos sabem quem eu sou. É lá,
que eles conhecem a Daniela Espósito Mariani. A Dani Grace o Grace é só a graça de Deus mesmo, para ficar bonito na fita. Mas essa Dani Grace, ela só é fruto daquilo que a Daniela foi e tem sido ao longo dos anos, totalmente dependente de Deus, totalmente de ter uma vida consagrada ao Senhor. Sou muito falha, sou muito pecadora, como qualquer pessoa, mas que tenta caminhar debaixo da misericórdia de Deus a cada dia. Então, eu acho que essas experiências, e quando aquela mulher falou aquilo, eu olhei para mim e falei, peraí, eu também tenho uma debilidade, né? E eu estava bem abatida algum tempo atrás em relação a essa deficiência, né? Mas o Senhor me fez ver que eu dependo dele, com ela ou sem ela. Se ele quiser me curar, amém. Se ele quiser que eu continue usando o aparelho, eu vou continuar sendo o testemunho vivo da vida com Deus que eu tenho. E seguimos adiante até a volta dele. Então, eu sigo aqui, ó, rumo ao alvo. Que bacana, Dani. Dani, você comentou nos bastidores sobre mentoria. Que você está passando por uma mentoria, é isso? Exato. Conta um pouquinho o quão importante isso é para a carreira de um artista. Gente, eu estou cursando uma mentoria artística com um dos grandes nomes, né, do nosso mercado publicitário e musical, que é o Maurício Soares. Escolhi fazer com ele porque realmente eu vi a vertente de, como que se diz, de conhecimento que ele tem de mercado, né? Uhum. E eu preciso voltar, né? A maternidade, né, como eu disse, me deu uma pausa, então agora eu quero voltar com tudo na carreira musical e fazer o melhor que eu posso. E às vezes a gente acha que por ter anos de estrada a gente não precisa aprender mais nada, mas pelo contrário, a gente precisa aprender muito, porque o meio mudou, né? A música, ela muda a cada semana, assim. Acontece algo novo, então eu preciso estar atrelado ao que acontece nas redes sociais, eu preciso estar com afinidade àquilo que está acontecendo na plataforma, e às vezes a gente não está muito apta a isso. Então, a importância da gente estudar, da gente se aprimorar, da gente buscar conhecimento, isso é fato, tem que ter, né? Então, por exemplo, você está apresentando aqui, com certeza você está buscando aperfeiçoar aquilo que você já faz muito bem. Então, aquilo que eu faço bem hoje, eu preciso fazer melhor a cada dia. Por quê? Porque tem muita gente boa fazendo. Uhum. Então, não é que eu quero ser melhor, eu quero ser a minha verdade, mas dentro daquilo que eu faço, eu tenho que ser o melhor. Então, a busca de estudo, e não só a mentoria, né? Eu tenho buscado estudar muito mais a palavra de Deus. Eu comecei o curso de teologia básico, só parei por conta das gestações, mas pretendo voltar, retomar. Por quê? Porque eu amo ministrar a palavra de Deus também, mas precisa ministrar com afinco, sabendo, conhecer o que é, né, aquilo que você está falando das escrituras. Então, eu acho que eu tenho que estudar. Quero voltar no meu inglês, que também é algo que eu preciso. Então, assim, eu acho que tudo que agrega melhorias, a gente tem que fazer. A gente tem que buscar. Então, se você está aí assistindo a gente no podcast e acha que está bom do jeito que está, dá para ficar melhor. Dá para ficar melhor. Cara, bate-papo maravilhoso com você, Dani. Gente, foi um prazer, Falo foi uma muito, honra né? te receber. Desculpa, Queria agradecer a galera aí por acompanhar a gente nesse bate-papo. Obrigada, gente. Dani, fica à vontade aí para dar um tchau para a galera e deixar as suas redes sociais. Gente, muito obrigado a esse programa fantástico que atrela tantos, né? Traz tantas boas novas, né? Através de tantos produtores, cantores aqui, gente, ó, tem bate-papo para tudo, né? Para tudo que é vivência da nossa vida. Então, eu só tenho a agradecer. Obrigado, Caio. Obrigado pelo carinho de vocês comigo. Vocês são incríveis. Você que quer conhecer um pouco mais do meu trabalho, dos meus projetos, tá lá, gente, redes sociais, você me acha, joga no Google, coloca ela também, joga no Google que você me acha, mas assim, tem o YouTube, Dani Grace Oficial, meu canal oficial, tem conteúdo novo chegando lá, aguardem, as redes sociais, Dani Grace Oficial também, estou lá no Instagram, no Twitter, no Face, então a gente tá lá nessas redes, e agora, né, quero aproveitar esse momento aqui único para falar sobre as plataformas digitais. Gente, hoje o CD acabou, não tem mais CD físico, então onde que eu vou ouvir as músicas da Dani Grace? Onde que eu vou conseguir achar a Dani cantando de novo? Lá nas plataformas digitais. Então, vá no seu app de música preferido, o predileto, aquele que você curte ouvir,
e ouça a Dani Grace demais lá, compartilha, ajuda a gente nesse engajamento para que as canções cheguem ao máximo de pessoas possível. Então, por favor, segue a tia lá que tá precisando. Obrigada. Ricardo, agradece ela do fotógrafo do programa dos Adoradores, do fotógrafo. O fotógrafo, é o fotógrafo. Eu tava lá. Ah, é? Olha o diretor, olha o diretor. Você viu? Ai, obrigada, gente. É isso aí, galera. Até o próximo. Até o próximo, gente.